Assim a palavra. A integridade dos retos os guia, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Amém? Irmão, eu me lembro quando eu era adolescente ainda, eu era criança, uns 12 anos mais ou menos, nós assistíamos propagandas de cigarro. Então, eram aqueles artistas americanos, né, montados num cavalo, tal, e fumando aquele charme, não é verdade? E foi nessa idade que, inclusive, eu comecei a fumar, porque eu achava bonito aquilo, né? E era uma propaganda enganosa. Era o cowboy, né, o herói, geralmente com uma moça muito bonita do lado, né? Então, aquela moça e o cigarrão ali na boca. Era uma cena bonita e quem via, né, chamava atenção, porque o ser humano é assim, né? Você vê hoje, até hoje é assim. Você vê quanta gente aí, os garotinhos, principalmente na certa idade, todo mundo quer ser o Neymar, quer ser o Messi, quer ser o Cristiano Ronaldo, né? Então, o pessoal de sucesso, né? Então tudo que eles fazem serve de propaganda. E aquilo era de causar inveja, né? Aquele sucesso todo, aquele charme todo, aquela... Se não desse para ter um cavalo, né? Ou uma moça bonita, né? Ao lado, pelo menos o cigarro a gente conseguia comprar, né? E aí, o pobre adolescente começou a fumar, né? E fumei até antes de me converter. Na verdade, aquilo ali era o que se chama hoje um merchan, né? Apresentando uma grande mentira. Era uma propaganda de algo que gerava, e ainda gera até hoje, morte, né? E como se fosse algo muito bom. Que vida, né? Que maravilhoso. Olha que bacana. Então, a gente, quando fumava, a gente... como o ser humano é bobo, né? A gente achava que ficava mais bonito porque fumava, né? E até hoje tem gente assim, pensando assim, fumando porque acha que é charmoso, é bonito. Não. Mas nós sabemos que o cigarro mata. O cigarro mata. Agora, irmãos, desde o princípio é assim. Vocês se lembram o que Satanás fez através da serpente? A estratégia que ele usou foi a mesma. Atrair o ser humano pelas coisas que perecem, as coisas bonitas e vantajosas que excitam. Olha, onde é que está em nós? Por que a gente cai nessas? Por causa da nossa concupiscência. Lá dentro de nós existem paixões carnais, é carne. A carne, como Paulo falou, para nada aproveita. Então, que excitam a concupiscência, mas são mentiras que conduzem à morte espiritual. É bem assim que acontece. Você é induzido a algo que você tem uma fraqueza, você é atraído e vai, e é engodado e vai, e faz. Então, e assim aconteceu com Eva, no paraíso. Gênesis 3, 4, 7, 3, do 4 ao 7, está lá o relato. E o que o diabo fala para Eva? Eva falou, Deus falou que se eu comer daquele fruto eu vou morrer. Ele vem com a mentira. Certamente não morrereis, ele fala. E daí, ele vai lá
chamar a algo lá dentro que ele teve, no que ele caiu, ele tentou Eva, no seu orgulho, né? Se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ela era abençoadíssima, ela tinha comunhão com Deus, né? Aquela coisa maravilhosa. Mas não tem mais. Deus é grande e eu vou ser igual a Deus. Eu vou saber o bem e o mal. Agora eu vou ser independente. E isso perdurou para sempre. Caíram e isso ficou na raça humana. Então, o que nós vemos que aconteceu ali naquele momento? Adão e Eva mostraram-se desleais. Desleais para com Deus. Por que eles se mostraram desleais? Faltou-lhes integridade. Faltou-lhes integridade. Ouça bem o que eu vou dizer. A integridade é indispensável para a formação do caráter cristão. A integridade é indispensável para a formação do caráter cristão. Guardou essa frase? Por quê que a integridade é tão assim indispensável? Nós podemos ver pela palavra de Deus. Na Bíblia, o tempo todo Deus está falando sobre integridade. Muitas vezes ele não está falando a palavra integridade, mas ele está pedindo integridade. Ele está dando exemplos de integridade. E nós podemos ver, teria muita coisa para falar na palavra de Deus, exemplos e ordenanças de Deus a respeito de integridade. Mas eu vou apresentar 3 para vocês. 3 motivos pelos quais a integridade nos é indispensável. O primeiro, isso usando a palavra. O primeiro, a integridade. Por que ela é indispensável? Eu creio que vocês já pensaram. A integridade é o que Deus requer de nós. Mas como é que eu sei que Deus requer integridade? Onde é que está escrito isso? No primeiro mandamento. Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. A integridade aí. De toda a tua alma. A integridade. Inteiro, todo, inteiro, tem o mesmo sentido. De todo o teu entendimento. E de toda a tua força. Integridade quer dizer inteireza. Íntegro quer dizer alguém inteiro. Eu vendo diversas livros a respeito do sinônimo de integridade, e teve um que eu me apeguei, que eu falei, esse aqui é o que eu acho mais maravilhoso. Integridade é sinônimo de incorruptibilidade. Incorruptibilidade. E como é maravilhoso a gente saber isso. O que é incorruptibilidade? É algo que não se corrompe. É algo que não se deforma. É algo que continua inteiro, continua com inteireza de coração. E Deus, Ele se interessa pela nossa integridade.
O tempo todo, os conselhos dele é para que a gente chegue à integridade. O primeiro mandamento já é para que a gente seja inteiro, todo o coração, toda a força, todo o entendimento, toda a alma, todo. Então, ele nos pede nada menos que tudo. Ele nos quer por inteiro. Irmãos amados, falar sobre isso aqui tem que tocar nos nossos corações. Tem que mexer conosco. Porque nós sempre faltamos em algo. Nós temos fraquezas. Temos dificuldades. Mas Deus quer que sejamos inteiros, incorruptíveis. Quando Deus preenche todo o nosso coração, nossos sentimentos e emoções, são pela presença dEle. Nosso entendimento é saber que Ele é tudo o que precisamos. Olha o entendimento. É tudo o que precisamos. Porque é com o entendimento que eu o amo. Com todo o meu entendimento. E no meu entendimento eu entendo, Ele é tudo para mim. E nós queremos evidenciar todos os esforços. Para quê? Para demonstrar esse amor. Quem ama, quer agradar. Não é assim? Quando nós amamos uma pessoa, você faz tudo para agradar aquela pessoa. Nós que somos casados, sabemos que é assim. Os nossos filhos. Nós, quantas vezes quando a gente é jovem, deixa de fazer algumas coisas erradas por medo de desagradar os nossos pais. Porque nós queremos agradá-lo. Então, quando nós amamos a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, a nossa intenção vai ser sempre agradar a Deus. Jesus falou: aqueles que me amam, me obedecem. A obediência agrada a Deus. É a obediência que agrada a Deus. É a obediência, na obediência que eu demonstro que eu amo o meu Deus. Mas com todo o meu ser. Não é, sabe, quando eu estou na igreja, quando eu estou por aí, eu esqueço de Deus. Deus quer que eu seja um com Ele. Deus quer que eu ande em comunhão com Ele. É isso que Ele quer. Essa atitude nos blindará de buscar em qualquer outra coisa ou pessoa aquilo que sabemos que só Ele nos supre. Ah, tô solteiro, tô carente. Ah, passei da idade. O Senhor te supre. O Senhor nos supre. Se você o amar de verdade, se você tem Ele no teu coração, Ele está totalmente, é com todo o meu coração, não é meio coração, não é reservar outras coisas, é Ele. Por inteiro, o que acontece? Nós estaremos o tempo todo pensando nele. Ele vai ser a motivação da nossa vida. Ele vai estar ali no nosso coração o tempo todo, não vai sobrar espaço para mais nada. O nosso entendimento a respeito dele vai ser de que ele é tudo. De quem ele é. E daí nós o adoramos, nós buscamos a face dele, nós queremos ele. Quem ama quer estar junto. É assim.
E Deus, quando Ele estava falando todo o coração, toda a alma, toda a nossa força, o quanto nós nos esforçamos para estar na presença de Deus. Aquele que ama não tem distância, não tem dia, não tem frio, não tem circunstância. Ele vai evidenciar todo o esforço para estar na presença de Deus, para adorar a Deus, para obedecer a Deus. Com todo o seu esforço, com toda a sua alma, nossas emoções. Esse amor a Deus, preste atenção, o amor a Deus nos blinda de tudo aquilo, sabe, que vai nos fazer errar. Esse amor a Deus nos faz incorruptíveis, aleluia. Mas será que eu amo assim? É isso que eu tenho que perguntar, eu estou amando assim, onde é que eu estou falhando? Deus está todo o tempo no meu coração, eu ando com Ele o tempo todo. Eu busco isso. Amar é reconhecer a honra que é devida a alguém e o valor que alguém tem para nós. O que Ele é para mim? O que Ele é para nós? Ele é tudo? Ou Ele só é alguém que me quebra o galho, que me livra que me abençoa? Eu queria isso, queria aquilo. Senhor, me dá isso, aquilo, tal. Ele nos dá, Ele é misericordioso. Ele nos ouve. Eu quero emprego. Deus está sempre nos abençoando. Mas e Ele? É a presença dEle, a comunhão com Ele. Fazer a vontade dEle, conhecer Ele mais. Honrar o nome dEle. Irmãos, alguém pode falar assim, sabe? Puxa vida, Deus quer todo o amor para Ele? Ele está pedindo todo o meu ser, todo. Será que Deus precisa do nosso amor? Deus é carente? Deus nos pede, Deus dá esse mandamento. Não é porque Ele precisa que eu ame. Deus continua sendo Deus. Mesmo que todo mundo vá para o inferno, Deus continua sendo Deus. Ele não precisa de ninguém. Ele é suficiente. Deus não faz para Ele. Ele sempre, tudo que Ele faz para nós. É para o nosso bem. Quando eu amo a Deus de todo o coração, com certeza, é eu que sou abençoado. Eu que sou abençoado, porque isso vai me fazer com que eu me torne incorruptível, que eu seja íntegro, que eu tenha integridade, e o nome dele seja louvado, o nome dele seja glorificado. Espera aí, mas Deus faz isso porque Ele quer glória para Ele? É. Mas por que Ele quer que o nome dele seja glorificado? Por que Ele nos fez para o louvor da sua glória? Porque quando um crente é cheio da presença de Deus, ama a Deus de verdade, ele é uma bênção na vida das pessoas. Aquele que não conhece a Deus passa a conhecer, olha para Ele e vê Deus. E o nome de Deus é glorificado e ele quer conhecer esse Deus, ele quer andar com esse Deus, ele se converte. Nós abençoamos as pessoas quando nós somos cheios da presença de Deus, quando nós amamos a Deus de verdade. Isso não é que Deus faz porque Ele está preocupado, que Ele quer glória, que Ele quer... Não. Ele vai ser glorificado, sim. Mas Ele não é que Ele está se importando em glória para Ele. É que essa glória vai revertir em bênção para as pessoas. Alguém, sabe, que glorifica a Deus com a sua vida, está abençoando pessoas. Quando Jesus aqui esteve, por que Jesus se tornou uma bênção? Por que Jesus foi bênção? Porque o povo conheceu Deus através de Jesus. Nós somos para manifestar Deus em nós. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus.
Vê Ele em nós, através do amor, amando as pessoas, amando a Deus com todo o nosso coração. E quando eu amo a Deus com todo o meu coração, eu amo as pessoas, porque as pessoas são de Deus. Eu amo a obra de Deus. Aleluia. Em segundo lugar, porque haverá direção segura. Haverá direção segura. A integridade é a incorruptibilidade. As outras virtudes necessitam da incorruptibilidade. Porque se você for bom, mas se você não tiver incorruptibilidade, você pode ser corrompido. Se não tiver integridade, você pode ser corrompido. Você pode ser justo, mas se você não for íntegro, por inteiro, você não está completo. Você pode ser corrompido. Percebe como é que isso é importante para nós, irmãos? A integridade é a força interior que nos capacita a andar nos seus caminhos. A nossa casa, a minha casa, os muros lá estão caindo tudo reboque, tudo. Sabe por quê? Porque quando foi feito o reboque, o meu pai estava ali, meu pai querendo economizar, porque a gente estava apertado, ele começou, não, diminui o cimento, põe só metade do cimento, não põe muito cimento não. Sabe o que aconteceu? Agora os reboques estão tudo caindo lá. Ainda bem que para levantar a casa e os muros, ele não estava lá. Porque se fosse economizar cimento para levantar as paredes, a casa já tinha caído. A integridade é igual o cimento para uma construção. A força fortalece. O arquiteto vai fazer tudo, a planta, é os ferros, é tudo. Mas se não tiver cimento na massa, você não pode levantar o muro porque ele cai. Assim é a incorruptibilidade, a integridade. Integridade é uma palavra difícil, mas a gente precisa ter clareza do que é integridade. Espero que esteja ficando claro no coração dos irmãos o que é integridade. É aquilo que nos faz, sabe, andar em retidão. A integridade dos retos os guia. É reto? Então podia dizer assim, a retidão dos retos os guia, não é isso? Mas Deus está falando, a integridade dos retos os guia. Nós precisamos da integridade. A integridade fecha as brechas para que não sejamos alvejados por desejos contrários à santidade que tanto queremos. Todos nós queremos santidade, nós queremos crescer, nós queremos agradar a Deus, mas tem que haver algo em nós, porque nós somos fracos, nós precisamos de um fortalecimento para a gente não cair nas nossas concupiscências. Nós precisamos. Nós herdamos isso lá de Adão e Eva. E agora nós precisamos desse algo a mais, que se chama integridade. No Provérbios 11:5, logo após o 11:3, a justiça do íntegro endireita o seu caminho. Então, as virtudes do íntegro não encontram barreiras para funcionar. Então, você é um camarada que gosta de fazer tais coisas, você gosta de fazer o bem, você gosta você tem virtudes. A integridade faz com que você possa exercer essas virtudes. Percebe? Jesus é um exemplo de integridade.
Quando ele foi tentado, a integridade dele fez com que ele vencesse. A integridade nos garante a vitória, irmãos. As virtudes do íntegro não encontram barreiras para funcionar. A integridade, presta atenção, é como o GPS. Sabe esse GPS? Daquele que não conhece a cidade, mas precisa percorrer a cidade inteirinha. Ou, pessoa, você vai... Eu, na minha idade, já esqueci, conheci bastante, hoje eu não conheço mais nada. Vou sair por aí para dirigir, vai ser eu preciso do quê? Do GPS. A minha filha, a Fabiana, ela trabalha, ela vai para o interior, vai para todo lugar, para cidades do interior aí. E ela não conhece nada. Você perguntar para ir para tal lugar, que estrada pega? Ah, não sei, deixa eu pegar no GPS. E ela vai certinho nos lugares. Vai e volta certinho. Por quê? Por causa do GPS. A integridade é o GPS para nós, irmãos. É através da integridade que nós vamos chegar onde nós precisamos. É lá onde Deus quer. A integridade nos livra da frouxidão de caráter. Porque nós precisamos ser firmes, determinados. Mas só que nós somos seres humanos e temos dificuldade. Em terceiro lugar, a integridade é indispensável. E a Bíblia nos mostra alguns homens. Nós sabemos que praticamente todos eles que venceram foi porque tiveram integridade. Então, eu ia ter que ficar aqui um mês ou mais, até o fim do ano, falando sobre os personagens, mostrando a integridade deles. Então, eu peguei três aqui que são os mais... O primeiro, aquele que lá no capítulo 1, versículo 1, Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aleluia! Olha as qualidades que acompanham a integridade. A integridade é algo, sabe? Existem as nossas ações. E a integridade é que nos permite as ações. Percebe? Então, ele era íntegro. E o que ele fazia? Ele temia Deus. Por causa da sua integridade. Ele temia Deus, ele amava muito a Deus. Porque o temor a Deus vem pelo amor que nós temos a Deus. O desejo de agradá-lo, porque o amor quer agradar. Amém? Põe isso no teu coração. O amor quer agradar. O que Jesus falou. Temente a Deus e que se desviava do mal. Mas ele passou pelo que passou. Por que ele passou aquilo? Porque Deus permitiu. Mas Deus conhecia Jó. Deus conhece a tua integridade. Deus conhece até onde você pode ir. Foi falado aqui essa noite. O presbítero falou. Deus não vai deixar você passar além daquilo que você pode passar. Mas Ele te dá graça para que você possa suportar. Paulo tinha uma fraqueza. Um espinho na carne. O que Deus falou para ele? A minha graça te basta, a minha graça é suficiente. Deus, pela sua infinita misericórdia, nos dá graça.
Jó é o grande exemplo de um homem vitorioso que temos na Bíblia. E que vitória, como foi grande a vitória de Jó. Quando a gente se lembra do que ele passou, do que ele perdeu, de quem ele era, como era a vida dele. Jó era rico, uma família abençoadíssima. Ele era um abençoador, um homem íntegro, justo, reto, que se desviava do mal, que temia Deus. E ele tinha de tudo. Mas ele perde tudo. A gente vê, quando a gente lê, a gente fica até assustado. Vem um dar a notícia, quando esse está saindo, está chegando o outro dando outra notícia, né? As notícias terríveis, perdeu filhos, perdeu tudo, e ainda tinha uma mulher que era uma bênção. Deixa esse Deus, larga desse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Gente, ele não tinha onde se apegar, irmãos. Ele não tinha onde se apegar. Os amigos que eram, né, talvez aqueles que poderiam dar uma força, chegar a consolar e fortalecer, vieram com boas intenções, mas daqui a pouquinho começaram a sentar o porrete no Jó. Mas Deus conhecia a integridade de Jó. Homem íntegro, homem incorruptível. O caráter dele era inabalável. Não sofria alteração. A integridade se torna descomunal quando a aprovação também é descomunal, é proporcional. Deus conhece e Deus nos quer íntegros se amarmos a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. O segundo é José. Nós conhecemos a história de José. É um grande exemplo a ser seguido por todos nós. O sofrimento de José não foi como o de Jó, né? Jó foi doença, perdeu família, perdeu tudo. José foi injustiça. Injustiça. Como ele foi injustiçado. E José venceu, porque José era homem de Deus. Ele não se deixou contaminar pela mágoa. Irmãos, preste atenção. Para você ser íntegro, você tem que ser daqueles que não se deixa contaminar. Daquele que fecha o coração para aquilo que desagrada a Deus. Porque você ama a Deus. Então, na hora que vai surgir um negócio que desagrada a Deus, que vem do teu coração, o pecado está querendo entrar. O pecado tão de perto nos rodeia. Porque você ama a Deus, você teme a Deus, você fecha a porta. Você não deixa entrar. Por causa do amor que você tem a Deus. E José não deixou a mágoa tomar conta do coração dele. Ele tinha motivo para ser tão magoado com tanta gente. Principalmente quem mais magoa é os da própria casa. Não é? A Bíblia ainda diz: os maiores inimigos são os da própria casa. Né? Aqueles que você, quando um irmão teu faz uma coisa para você, se alguém lá da rua, o conhecido da rua, faz alguma coisa para você, é a mesma coisa. O da rua, mas quando é teu irmão, você fica muito mal. Você fica magoado. Por quê? Porque você não espera isso dele, você espera dele outra coisa. Né? Você espera dele outra coisa, você não espera que ele faça isso com você. Então, daí você fica magoado, mas José tinha tudo para ser um homem, sabe, para baixo. Mas não. Quando os irmãos encontram com ele lá no fim, que choram, que ficam mal, o que José faz? José consola os irmãos. E põe Deus. Foi Deus que permitiu. Olha quem tem comunhão com Deus, quem está pensando em Deus, quem conhece Deus, sabe? Quem procura, busca conhecer a Deus.
Nós temos que buscar conhecer a Deus muito mais pela sua palavra. A palavra tem que estar na nossa mente, irmãos. A Bíblia o tempo todo fala: bem-aventurado aquele que medita na sua palavra noite e dia. Por como é que eu vou conhecer Deus se eu não buscar? Eu tenho que buscar conhecer a Deus, porque Ele é o objeto do meu amor. Ele é quem eu mais amo, Ele é que é tudo para a nossa vida. Ele é que tem maior valor, infinitamente do que qualquer outra coisa. Ele é tudo para nós. Ele é a nossa vida. Ele é que nos ama de verdade, que nos quer de verdade, que trabalha o tempo todo para o nosso bem. Quando Ele nos corrige é para o nosso bem, quando Ele nos exorta é para o nosso bem, quando Ele manda, me ame de todo o coração. Ele não está pensando nele, Ele está pensando em nós. O tempo todo Ele está pensando em nós. E nós devemos, buscar amar a Deus cada dia mais. E José venceu. Ninguém sofreu. O sofrimento de José foi a perseguição. A integridade de José o blindou contra sentimentos de vingança, de orgulho e de lascívia. Será que aquela mulher que se ofereceu para ele era feia? Será que ele estava, com seus 80 anos, já meio sem vigor? Não, ele era jovem, na flor da idade. Testosterona estava todo vapor. E a mulher devia ser bonita. Mas o temor a Deus. Como é que eu vou fazer isso? Vou pecar? Não, eu não vou pecar. Quem ama a Deus tem pavor do pecado, irmãos. Quem ama a Deus tem pavor do pecado. A integridade de José o possibilitou chegar aonde ele chegou, lugar tão alto, e ser bênção como ele foi, bênção para Israel, bênção para a família, bênção para as nações, bênção para o Egito, um abençoador. A integridade de José, não se deixar abalar, fechar, endurecer, E olha, no fim, quando o pai dele abençoou todos os irmãos dele, todas as tribos, olha que o que Jacó fala a respeito dele. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça que foi distinguido entre os seus irmãos. Ele foi distinguido entre os irmãos dele. Os irmãos deles eram seres humanos. A gente não pode... que eles eram maus. Eu também sou mau como eles. Nós também somos maus como eles. Não tem diferença, não. Mas ele foi abençoado mais que os irmãos. Foi honrado. Se nós guardarmos a integridade, irmãos, com certeza Deus vai nos honrar. Porque existe uma reciprocidade. Daniel também é outro exemplo. Daniel ainda jovem. O que Daniel faz? Ele estava lá no palácio, aquela comida toda, aquele negócio, devia ser para quem gosta de comer, jovem, que tem um bom apetite, aquela comida do rei. Rapaz, o que ele diz assim, e Daniel assentou no seu coração, irmãos, olha como é que é importante, assentou no seu coração. Nós temos que falar para nós mesmos, ser firme, fechar o coração, para tudo que é errado, tudo que entristece a Deus, e falar, eu quero agradar ao meu Deus, eu quero ser santo, aleluia. Eu quero honrar o nome do meu Senhor. Eu quero que o nome dele seja glorificado na minha vida. Assentar no meu coração é decisão. Você decide, Deus te dá graça. Porque sem Deus nada nós podemos fazer. Mas você decidiu. Deus olha para a nossa vontade. Nós temos que ter vontade firme, irmãos.
Nós temos que ser pessoas de vontade firme, sabe? Não é frouxidão, não, não pode. Porque senão, você fica sem firmeza. O que vai acontecer na hora da batalha? Tua força será pequena, pouca. Você vai ser vencido. O que é mais importante para nós? As coisas eternas, a nossa salvação. Não existe nada mais importante do que isso, irmãos. Nós não podemos ficar relaxados, porque o mundo está aí, é tanta coisa, a gente tem que entender, há tanta coisa que vem sobre nós, e eu preciso ficar firme, eu preciso ser íntegro, eu preciso não me deixar me corromper. O mundo está aí, relativismo, não faz mal, é assim mesmo, tanto faz, depende, sabe como é que é? Todo mundo faz, o que tem? O fulano fez, o fulano fez, sabe? Tudo é relativo. Isso é um perigo, porque Deus não se agrada disso. Deus quer, sabe? A gente vê lá em Apocalipse, os mornos eu vomitarei. Nós precisamos tomar a decisão de ser firme, ser íntegro. E acontece o seguinte, Deus, Ele gosta de começar tudo de novo. Quando nós tomamos decisões, Deus não, sabe, Deus não vai ficar olhando o que passou. Deus olha aquilo que eu quero daqui para frente. E Deus, você quer? Eu estou vendo que você quer mesmo. Então eu vou te dar graça. E você vai conseguir. Eu vou te dar graça. Eu vou te dar graça porque você quer. Aleluia. As maravilhas que Deus fez na vida de Daniel foi porque ele mostrou integridade. Ele buscava Deus. Nós sabemos o que aconteceu. E a Bíblia diz que Deus se mostra benigno com o benigno, se mostra íntegro com o íntegro. Então quer dizer que Deus pode não ser digno, pode não ser benigno? Não é isso. Ele se mostra benigno com o benigno, íntegro com o íntegro. E aquele que não é benigno, não é íntegro, ele simplesmente deixa que a semeadura dele, né, seja de acordo com a colheita seja de acordo com a semeadura. Simplesmente ele não vai intervir. Porque nós erramos, todos nós erramos. Nós falhamos, nós pecamos. Mas Deus olha o nosso coração, a nossa determinação. Deus não está, sabe, às vezes ele se olha assim e fala assim, pô, mas querendo que alguém seja perfeito, pô, nós erramos. Nem isso. Deus quer que a gente se esforce. Deus quer que a gente seja leal, que a gente busque, que a gente, sabe, procure. Porque é lógico que nós erramos. Porque alguém pode dizer, não, pô, Deus exige perfeição de alguém que é imperfeito. Mas Ele está nos ensinando como eu posso ser blindado, como eu posso ser incorruptível. Ele nos ensina, Ele nos mostra os exemplos aqui, desses homens de Deus que venceram, e olha, foi dura a luta deles, de todos eles. Agora, diante disso tudo, irmãos, nós vimos o que, nós podemos entender que sem integridade, a caminhada cristã torna-se praticamente impossível. É queda, vai derrapar, vai tudo toda hora. O reto não vai conseguir ser reto, porque faltou integridade. Nós não vamos conseguir. Nós precisamos de integridade. Pois é por ela que o desenvolvimento do caráter de Cristo torna-se viável em nós. Deus quer que sejamos iguais a seu Filho. Fracos do jeito que somos, mas Ele quer nos fazer fortes.
Mas é interessante. Para Ele me fazer forte, eu tenho que me reconhecer fraco. Eu tenho que reconhecer que preciso dEle. Porque enquanto eu achar que eu posso sem Ele, não adianta. Eu vou nadar contra a correnteza. Eu vou dar abraçada e vai. Você não sai do lugar. Você vai se afundar. Mas quando a gente entrega na mão dele, se aquebranta, é diferente. Na nossa natureza humana caída não existe bem algum. Paulo falou isso. Em mim, isto é, na minha carne, não há bem algum. Quem me livrará do corpo dessa morte? Existem muitas concupiscências, paixões, fraquezas em nós, que se opõem àquilo que é espiritual. Essa é a realidade, nós sabemos disso. E nessa batalha nós precisamos de algo que venha nos fortalecer na nossa vontade e determinação de fazer a vontade de Deus. É algo, cara. Isso chama-se integridade, inteireza de coração, fibra. Esta força capacitadora que chama-se integridade. Os irmãos estão entendendo o que quer dizer integridade? Amém? Daí vem uma pergunta, né? Não sei como é que ninguém perguntou ainda. Como posso adquirir essa integridade? Como é que eu vou adquirir a integridade? Primeiro, amando a Deus acima de todas as coisas. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, quando houver algo para disputar com o amor de Deus, eu vou escolher Deus. Amém? Vai ser sempre assim. Eu não vou amar mais os meus prazeres, e nem pessoa nenhuma, nada acima de Deus. Uma vontade sincera. Consequência de uma mudança de mente. Hoje nós estamos aqui conversando, garanto que na cabeça de todos nós aqui passou, eu não tive integridade, tal dia eu não fui íntegro. Eu queria, nós sabemos que nós somos fracos, nós sabemos que nós precisamos de mais, queremos mais, e somos necessitados, queremos ser santos. Quando Deus fala, sede santos porque eu sou santo, sede perfeito porque eu sou perfeito, você olha, você se assusta. Mas Ele quer. E se Ele pede, porque eu posso. Mas eu só posso porque Ele me dá capacitação. Existe uma coisa, irmãos. Ninguém se converte se não se reconhecer pecador. Jesus falou, eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos. Eu vim para pecadores. Mas, queridos, nós temos que reconhecer a nossa necessidade de Deus. Nossa necessidade de sermos íntegros e de aprendermos a amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes amamos, mas não amamos com a intensidade que tínhamos que amar. E a nossa caminhada, a nossa vida diária mostra isso. Quando a gente ama a Deus, sabe o que você faz? Você dispensa uma porção de coisa para ler a Bíblia. Você dispensa uma porção de coisa para orar. Você quer orar de manhã, você quer orar de tarde, você quer orar à noite, e você vai orar, você não tem pressa para sair da presença de Deus. Silabalaias. E você está sempre pensando, estou agradando a Deus. Quando surge o pecado, você... Não. Quando você peca, que nós pecamos, você sente. Você fica mal. Porque você entristeceu a pessoa que você ama. Judeni, se você entristecer esse moço aí, como é que você vai ficar?
Você não quer fazer isso. Com Deus tem que ser ainda num grau muito mais elevado do que esse. Estou entristecendo meu Deus. E quando a gente entende isso, a gente quer isso. Então, com relação à minha necessidade de ser firme e constante na caminhada com Cristo. Isso tem que ser o desejo. Nos humilharmos diante de Deus, olha aqui, nos humilharmos, irmãos, é quebrantamento. Se não houver quebrantamento, sabe, o que diz a palavra de Deus lá em Mateus? Os fracos de espírito, esses são abençoados. Não é aquele camarada que já se acha, porque eu sou super crente, meu Deus, para com isso. Nós somos desesperadamente necessitados de Deus. Precisamos de Deus o tempo todo. E a gente pedir perdão. Perdão por nossa falta de empenho em buscar aquilo que Deus quer de nós. Aquilo que Ele quer nos dar. Deus quer plenitude, irmãos. Um dia nós estaremos na presença dEle. E a Bíblia diz que aquele que entende isso, o quanto Ele é santo, santifica-se ainda mais. A Bíblia o tempo todo fala, sem a santidade, ninguém verá Deus. Precisamos de comunhão, aprender a ter comunhão. Então, quando nós vemos na Bíblia o que Deus fala, a gente tem que, sabe, olha o que Deus está pedindo para mim. Eu quero isso. Eu quero isso. Se humilhar e falar, Senhor, me leva a isso. Me enche do teu Espírito. Me enche do teu Espírito. Eu quero andar contigo em todo o tempo. Eu quero andar em comunhão contigo. Eu quero ser um contigo. Eu quero ser como Enoque. Eu quero ser como Moisés. Eu quero ser como José. Eu quero ser homem de Deus. Que o Senhor se orgulha, que o Senhor olha para mim e se alegra, porque Deus nos fez, sabe, para o louvor da sua glória. Deus nos fez para fazer como Ele fez com Jó. Está vendo o meu servo? Homem íntegro e reto, que se desvia do mal, que teme a Deus e se desvia do mal. Quanto nós temos tido isso? Somos humanos, irmãos, somos humanos, somos falhos mesmo, mas nós temos que ir a Deus, porque Ele quer nos transformar, Ele está pronto, é o desejo dEle o tempo todo, mudança, crescimento. Ele planejou isso e Ele nos predestinou para sermos iguais a Cristo. Imagina, irmãos, Ele traçou um destino para nós, ser igual ao seu Filho, para que o seu Filho seja o primeiro entre muitos irmãos. Somos filhos de Deus. Lembremos que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Deus continua sempre o mesmo, querendo nos abençoar, querendo nos fazer santos. Não queira lutar sozinho, busque em Deus, porque Ele quer isso de nós. Integridade, inteireza de coração, para que eu possa vencer todas as artimanhas de Satanás, para que eu possa exercer, sabe, as virtudes de Cristo em nossas vidas. Firmeza, porque para você ser reto, não é fácil não. Quantas coisas vêm para te fazer, você precisa de firmeza. Para você ser santo, você precisa de firmeza. Para você ser justo, você precisa de firmeza. Para você amar, você precisa ser firme. E essa firmeza está em Deus, no amor a Deus. Ah, Senhor, mas puxa, eu te amo. Eu quero te amar mais a chegar a esse ponto. Eu quero te amar mais, se humilhar na presença de Deus. Senhor, me ensina, me ensina. Faz como Davi. Olha para mim, olha para o meu coração, vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Humilhação, aquebrantamento, reconhecer
a necessidade de Deus. Senão, irmãos, a gente continua na mesmice, continua do mesmo jeito, e Deus quer, sabe, novidade de vida. Deus quer que a gente, diante do conhecimento da palavra, a nossa mente mude. É arrependimento. Arrependimento. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem dele. Ele que vai nos dar. Amém, irmãos? Crente é aquele que depende de Deus. Crente é quem depende totalmente de Deus. Ele continua o mesmo e quer nos dar muita integridade. Muita integridade. Incorruptibilidade, pois só assim poderá se cumprir o objetivo com que Ele nos fez. E Ele nos fez para louvor da sua glória, para que nós sejamos como Ele, que se cumpra na nossa vida o que Ele diz: sede santos porque eu sou santo, ser perfeito porque eu sou perfeito. É lógico que Ele sabe até onde nós vamos, até onde podemos chegar. Mas Ele quer nos levar aonde o nome dEle seja glorificado. Que a gente vença todas as nossas fraquezas. E entenda uma coisa, o que Paulo diz. Quando eu estou fraco, aí sim eu sou forte. Por isso, eu me glorio, me alegro nas minhas fraquezas. Que nelas é que, através delas é que o poder de Deus é aperfeiçoado na minha vida. Mas como é que é isso? Então eu sou fraco, cheio de defeitos, e vou me alegrar nisso? Cuidado. Não é isso que Deus está falando. Ele está falando porque quando ele reconhece diante de Deus, o quanto ele necessita de Deus e pede, e confessa a Deus, Deus o fortalece mediante o arrependimento, irmãos. O arrependimento é a mudança de mente. Precisa mudar a nossa mente. Mente renovada é o que Deus quer o tempo todo. E daí, você é liberto. Porque Deus perdoa. Deus opera maravilhas. Vamos pedir agora? Amém? Ele está pronto para nos dar. Quem de nós aqui não tem pecado? Atire a primeira pedra. Todos nós, irmãos, precisamos de Deus. Todos nós, uma hora, falamos algo que não devia falar. Pensamos algo que não devia pensar. Pecamos em pensamento, em sentimentos. Mas Deus quer nos fazer dessa maneira, para louvor da sua glória. Amém, queridos? Então vamos orar? Vamos falar com Deus. Fica onde você está, não levanta não. Aí, curva a tua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Aleluia. Deus quer aquebrantamento. O lavacia, alabase. Coricalabai, alabassúria, candalabase. Oriabalabadachuri, candalabassuia. Oh, Rei da Glória, Deus Santo. Obrigado, Senhor, obrigado a Deus. Porque o Senhor nos mostra a realidade. Mas o Senhor nos mostra o quanto o Senhor nos ama. O quanto o Senhor quer o nosso bem. O Senhor pensa o tempo todo em nós. O Senhor olha o tempo todo para nós. O Senhor cuida o tempo todo de nós. O Senhor não desiste de nós. Nos dá graça, Senhor. Oh Deus. Que eu possa olhar para o Teu amor, Senhor. Entender o Teu amor tão grande por minha vida. Entender o quanto Tu és poderoso, maravilhoso, grande. Porque Tu és o Criador de todas as coisas, nada existe sem o Senhor. Mas o Senhor olha para mim, tão pequeno, fraco, pobre, pecador. Mas o Senhor me ama. O Senhor me ama tanto. O Senhor quer que eu cresça. O Senhor quer que eu seja como Tu és.
O Senhor quer ser glorificado na minha vida, na vida de cada um de nós. Deus querido e santo, opera nas nossas vidas, nossas fraquezas, Senhor. Fortalece o nosso coração. Santifica a nossa língua, Senhor. Santifica, Senhor, os nossos olhos, a nossa mente, Senhor. Santifica-nos, ó Deus. Nos dá a graça, Senhor, de sermos corrigidos, de sermos, ó Deus, aquebrantados, de reconhecermos aonde erramos. E opera, Senhor. Nos leva ao arrependimento, que sabemos que é o Senhor que opera em nós a consciência do pecado, Deus que nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo, que possamos entender o quanto é sério isso que falamos hoje, isso que o Senhor quer para nós, que o Senhor está pedindo, para que sejamos, ó Deus, como os teus servos, que tiveram dificuldades, tiveram lutas, como Davi, teve lutas, derrapou, caiu, mas por causa da sua sinceridade, o Senhor levantou, o Senhor honrou, e o Senhor se alegrou da vida dele. Que possamos entender que o Senhor é misericordioso, como foi lido hoje aqui. É a tua misericórdia sobre nossas vidas, que não muda, que nunca cessa, que se renova a cada dia. Opera em nós, Senhor, para que, ó Deus, possamos fazer diferença nesse mundo, possamos ser, ó Deus, para louvor e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, quando nossa vida não testemunha, não fala de ti, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós já te agradecemos. Amém. Amém, irmãos?